Olá pessoal, hoje eu trouxe uma frase bem bacana para nós discutirmos. Essa frase foi escrita pelo Arnold Glasgow, que é um consultor escocês também bastante renomado, e ele trata de um tema super relevante dentro da liderança. Ele diz o seguinte na sua frase: um dos testes de liderança é a habilidade de reconhecer um problema antes que ele se torne uma emergência. E esse assunto é relevante porque ele trata da chamada gestão do tempo. É uma ferramenta extremamente importante e eu costumo dizer que eu consigo, em regra, estabelecer o nível de eficácia de um líder ou de um profissional analisando como ele despende o seu tempo, tanto no trabalho como fora dele. E tempo é algo extraordinariamente escasso hoje em dia, na verdade, meus amigos. Nós temos atividades de mais para tempo de menos. E é por isso que eu digo também que é o nosso bem mais precioso. Talvez seja uma das poucas coisas que nós não conseguimos recuperar uma vez despendido. Uma vez gasto o tempo, uma vez utilizado o tempo, aquele tempo não tem mais como voltar. Aquele pedaço da tua vida não tem mais como retornar. Portanto, sempre que nós falamos de liderança, necessariamente nós falamos um pouco sobre como os líderes gerem o seu tempo. Levando em conta o objetivo do nosso vídeo, fazer algo mais curto e mais tranquilo, eu queria dizer para vocês que nós trabalhamos em nossos treinamentos com uma concepção do tempo em que nós dividimos o tempo em 4 quadrantes. Ou seja, nós temos teoricamente 4 formas de despendermos o nosso tempo. Tudo o que você faz, o que você está fazendo agora, está inserido em um desses quadrantes. E eu queria muito identificar um deles, porque ele envolve a zona do excepcional, o quadrante do extraordinário, o quadrante que efetivamente vai fazer com que você tenha resultados de fato muito diferenciados daqueles que a maioria das pessoas tem. Bom, o quadrante número 1, o que eu chamo de Q1, a parte 1 do quadrante, é aquela em que você realiza as atividades que são importantes e que são urgentes. Atividades importantes e urgentes. E, meus amigos, é um quadrante que nós não temos em regra como escapar. São as urgências do dia a dia. Até porque muitas dessas urgências não são impostas, elas vêm de fora. É o deadline de última hora, é aquele trabalho que você tem de fazer rapidamente, são as demandas que surgem de outras pessoas e que você precisa fazer frente porque são relevantes, né? Então, todas essas atividades que são importantes e urgentes estão inseridas no Q1. Embora eu tenha dito que nós não temos como evitar o quadrante da urgência, é muito importante nós percebermos se nós não estamos vivendo em Q1 pela inabilidade de nós nos organizarmos. Existem algumas pessoas que vivem de apagar incêndio. Eu costumo dizer que eles deviam ser bombeiros. Estão sempre com pressa, sempre fazendo as coisas. Não tenho tempo para nada, não tenho tempo de cuidar da minha saúde, não tenho tempo de fazer esporte, não tenho tempo de meditar, não tenho tempo de... porque está sempre correndo. E quando você percebe a vida dessas pessoas, você percebe que em regra são muito desorganizadas, deixam tudo para a última hora. Mas repito, uma parcela do nosso tempo, às vezes, né, tem de estar lá. O Q2 eu chamo de quadrante da burocracia. O quadrante da burocracia é aquele quadrante em que a atividade parece urgente, mas ela não é importante. Atividade que parece urgente, mas não é importante. Quer que eu dê um exemplo para você? Quantos de vocês perdem um enorme tempo do dia passando e-mails? E-mails ou recebendo ou lendo e-mails que no fundo não agregam nada ao seu trabalho. Ou aquelas reuniões intermináveis em que você não encontra sentido de estar ali, né? Quem nunca se perguntou no meio de uma reunião, o que eu estou fazendo aqui? Ou seja, você está despendendo o seu tempo em algo que parece importante ou que podia ser importante, mas que no fundo não é. Então, meus amigos, cuidado com o quadrante da burocracia. Quadrante 4. Esse, meus caros, é o pior de estar. É o quadrante em que a atividade não é importante e não é urgente. Ou seja, é o tempo que despendemos em redes sociais e mídias sociais sem qualquer objetivo. É o tempo que perdemos com fofoca. É o tempo que nós perdemos em atividade de pouco valor. Ou seja, são aquelas atividades que não são importantes, não são urgentes e nós estamos simplesmente despendendo o nosso tempo. É interessante, muitas pessoas às vezes ficam tão estressadas no seu dia a dia que elas chegam em casa às vezes e tudo o que querem fazer é entrar em frente à televisão e deixarem a vida passar mudando o controle remoto. Sem prestarem atenção no que estão vendo, sem saber se aquilo está agregando alguma coisa à sua vida, à sua família. Não, eles simplesmente querem, desopilar um pouco daquela enorme pressão que sofrem. Quem de vocês já entrou em sites para analisarem ali uma notícia ou outra e de repente ficaram 2, 3 horas pesquisando coisas de pouco valor, perdendo tempo que poderia ser utilizado em outra atividade? Aqui eu tenho até uma curiosidade interessante.
Quanto tempo vocês acham que o brasileiro médio despende com televisão e internet todos os dias? Quanto tempo vocês acham? O que você diria se eu perguntasse, o brasileiro médio despende quanto tempo em frente a uma TV ou à internet sem qualquer relação com o aprendizado? Essa pesquisa foi realizada e hoje a média do brasileiro é de 4,8 horas, meus caros. Quase 5 horas de média, porque você pode estar pensando, Tony, eu não gasto 5 horas de internet, né, nem de TV. Mas a média do brasileiro é de 5 horas. Contando aí o WhatsApp, contando aí redes sociais, enfim, um imenso desperdício de tempo e de vida. Meus amigos, agora nós temos o quadrante 3, que é o quadrante do extraordinário, que é o quadrante da grandeza, que é o quadrante da revolução em termos de resultados. No quadrante 3, nós temos aquelas atividades que são altamente importantes, mas não são urgentes. Repito, no quadrante 3, nós temos aquelas atividades que são extremamente importantes, mas não são urgentes. E aí, o que ocorre é que justamente por não serem urgentes, nós tendemos a deixá-las de lado. Posso dar um exemplo? Atividade física. Hoje em dia é difícil defender a ideia de que nós não precisamos de atividade física, né, para mantermos o nosso nível de saúde, bem-estar, energia, enfim. Mas quantos de nós prometemos que nós vamos fazer atividade física e nunca começamos? A atividade física estaria no quadrante 3, uma atividade extremamente importante, mas como não é urgente, nós tendemos a protelá-las, deixá-las para lá de lado. Então aqui eu poderia inserir um tempo de qualidade com os nossos filhos, tempo de qualidade com a nossa esposa, um tempo estudando, um tempo aprendendo algo novo, trabalhando em um projeto extraordinário, atividade física, meditação, ou seja, aquelas atividades que ao longo do prazo, caso praticadas com frequência, podem nos colocar em outro patamar. E que a nossa escolha talvez mais importante é a de devotarmos o nosso tempo para as atividades de Q3. Aquelas atividades altamente importantes, mas não urgentes. Um grande abraço e até a próxima.